Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o professor Bruno Amancio. Você está no canal Motofilia, beleza? Tranquilo? Desejo que todas e todos estejam muito bem, né? Vou falar mais um pouquinho hoje sobre essa experiência que eu tenho com a Bajaj Dominar 400. É uma experiência até o momento, né? 30 mil quilômetros aproximadamente, muito boa. Tive alguns percalços, mas nada que me impossibilitasse de andar com a motocicleta. Passei por alguns atendimentos relativamente ruins com relação ao tratamento ao cliente no uso da oficina, entre obtenção de informações, mas também tive atendimentos muito bom, tive tratamento ao cliente muito legal, e não quero dizer com isso que eu fui adulado, não suporto a adulação. Eu acho que cortesia, eu acredito que cortesia é uma coisa que deveria ser natural, sabe? Eu acho que cortesia faz parte do bom atendimento. Eu acho que saber ouvir faz parte do atendimento. E em algumas concessionárias isso aconteceu de uma forma muito prazerosa. Então, eu tenho a alternativa de ter outras concessionárias, né, para procurar. Tem gente que não tem essa alternativa, então aí fica realmente muito complicado de você conseguir uma boa assistência. Eu não entendi foi nada. Acho que eu tenho que passar pro outro lado ali. Bom, voltando, eu acho que eu não me arrependo de forma alguma de ter feito a aquisição dessa motocicleta. Dentro do valor que ela é ofertada, com que ela tecnologicamente, mecanicamente oferta, eu acho que está num valor razoável. E isso, pelo menos para mim, que não tem um poder aquisitivo muito forte, né? Ou seja, eu não tenho grana. É uma ótima opção, né? Sem falar que eu já estava meio de saco cheio de uma certa obrigatoriedade dentro dos meus limites financeiros de fazer a aquisição de uma motocicleta, né? Era sempre Honda ou Yamaha, e as outras eram bem mais caras do que Honda ou Yamaha, e as que eram mais baratas estavam usadas, estavam extremamente sucateadas. Então, após uma certa pesquisa, né, conversa com alguns proprietários, eu arrisquei e não me arrependo. Sei de vários casos de pessoas que fizeram a aquisição dessa motocicleta e tiveram alguns problemas objetivamente simples, mas que foram dificultados talvez por falta de preparo das pessoas que fazem o tratamento ou o atendimento ao cliente, né? Como eu já disse, isso já aconteceu comigo e eu busquei uma alternativa para resolver a questão da melhor forma, né? Principalmente da melhor forma para mim. Eu acho que eu não sou o único que faz a aquisição, por exemplo, de uma motocicleta, que é algo que eu tenho extrema paixão, né, pela motocicleta e do que a motocicleta me possibilita a experienciar, a vivenciar. Então isso tudo me deixa bem apaixonado
E a última coisa que eu quero é ter problema. E olha que eu já, mesmo antes da Bajaj, eu já tive vários problemas. Principalmente na época que eu tive várias motocicletas mais antigas, né? Que a manutenção depende muito das nossas possibilidades de fazer essa manutenção e, por outro lado, das oficinas mecânicas. E às vezes eu nem sempre caí numa boa oficina mecânica. Mas no geral, todas as oficinas que me atenderam, tanto no Rio quanto em Niterói ou fora do estado, né, nas várias viagens que eu já fiz pelo Brasil, quase sempre fui muito bem atendido, né? 90% das viagens que eu fiz pelo Brasil foi com uma moto antiga, foi com uma Tornado ano 2006. E aí fui para quase todo o Nordeste, vários estados da região Norte, alguns estados da região Centro-Oeste, e tudo com uma moto usada, antiga. E quando deu pau, eu sempre fui bem assistido. E isso é fundamental. E sobre a Bajaj, sobre a Dominar 400, já fiz algumas viagens com ela, né? A última viagem que eu fiz foi para Bahia, com garupa, ali para o sul da Bahia, Monte Pascoal, fomos conhecer a reserva indígena, foi super legal. E a moto não apresentou nenhum problema. O último problema que aconteceu com essa motocicleta foi o sensor, não o sensor, na verdade foi o módulo do sensor ABS, que é uma facada. Ele deu pau, mas ela está na garantia, eu levei e em aproximadamente 30 dias o meu problema foi resolvido, né? Sem nenhum custo para mim. Então, e isso acontece com vários outros proprietários, mas dificilmente a gente vê essas informações no YouTube, né? A galera acaba entrando numa certa lógica de publicizar e levantar o seu canal com um discurso do pânico, né? Sempre com notícia ruim, sempre com problema. E eu acho que isso não contribui em nada. Na minha concepção, isso não contribui para mim enquanto comunicador, isso não contribui para mim enquanto motociclista, e isso não contribui para mim enquanto produtor de conteúdo. Eu acho extremamente ruim entrar nesse método, nessa metodologia de ficar só divulgando informações ruins sobre um produto, seja ele um acessório ou a motocicleta. E infelizmente, por conta de alguns problemas até da própria Bajaj, isso acontece direto com a Bajaj. Mas a minha Dominar 400 não apresentou nenhum problema que me constrangesse, ou que me impedisse de viajar, ou que me impedisse de trabalhar. Não tive nenhum desses problemas, né? Tive problemas? Tive, mas foram muito bem resolvidos. Débito. Foi? Obrigado. Não, eu que tava esperando mesmo. Bom, então é isso, meus amigos. Não tô aqui para fazer um papel para enaltecer enormemente a marca, mas eu tô aqui com o objetivo de falar que a minha experiência com a Dominar 400 tem sido bastante boa.